Olá a todos, e sejam bem-vindos ao canal Notícias do Fim. Ultimamente temos visto um aumento do antissemitismo no mundo. Segundo o site Wikipedia, antissemitismo é o preconceito, ou hostilidade contra judeus, baseada em ódio contra seu histórico étnico, cultural e religioso. O antissemitismo tem se revelado de diversas formas, e entre elas estão: com a perseguição religiosa contra os judeus ao redor do mundo, obrigando vários deles a partirem definitivamente para Israel. Com a declaração da Unesco, negando totalmente qualquer vínculo dos judeus com o Monte do Templo, sendo que este é o lugar histórico mais sagrado para eles. Com as constantes ameaças do Irã, dizendo que irá varrer Israel do mapa, e seu programa nuclear pode estar sendo desenvolvido justamente para este fim. Com os Estados Unidos e vários outros países, incluindo o Brasil, negando que Jerusalém seja a capital de Israel, e afirmando que Jerusalém é na verdade uma cidade internacional, e que Israel não deve ter controle sobre ela, embora Jerusalém esteja dentro de Israel. Com a ONU acusando Israel de ser pior que o Estado Islâmico, só por Israel ter se defendido da terceira intifada palestina, que começou na festa das trombetas em 2015, e houve vários assassinatos de israelitas à facada. Com as constantes resoluções da ONU contra Israel, que tem sido o país mais perseguido pela ONU, pois possui mais resoluções contrárias do que até mesmo a Coreia do Norte. E muitas outras atitudes antissemitas ao redor do mundo. Mas tudo isto já estava profetizado na Bíblia, ou seja, no fim dos tempos, Jerusalém se tornaria uma pedra pesada para o mundo, conforme Zacarias 12, 2-3. Farei de Jerusalém uma taça que embriague todos os povos ao seu redor, que estarão no cerco contra Judá e Jerusalém. Naquele dia, quando todas as nações da terra estiverem reunidas para atacá-la, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todas as nações. Todos que tentarem levantá-la se machucarão muito. Veja que Jerusalém se tornará uma grande polêmica no fim dos tempos, e que todas as nações se reunirão para atacá-la. E é justamente isto que está acontecendo hoje em dia. Jerusalém está sendo perseguida, juntamente com os judeus, e estas coisas vão somente piorar, pois chegará o dia em que as nações da terra se levantarão para atacar Jerusalém. E o Brasil não está de fora disto, pois a cada resolução da ONU contra Israel, o Brasil está lá para participar, como no caso, onde o Brasil votou contra a ligação histórica do Monte do Templo com Israel. Estas atitudes dos nossos líderes estão pondo em risco a população brasileira, pois no dia em que Deus agir, as nações que perseguem Israel não serão poupadas, conforme Zacarias 12, 9. Naquele dia procurarei destruir todas as nações que atacarem Jerusalém. Veja que o Senhor procurará destruir todas as nações que atacarem sua cidade santa. É claro que este versículo se trata de quando as nações atacarem Jerusalém militarmente, mas creio que Deus também pode fazer justiça contra as nações que tomarem decisões desfavoráveis em relação a Israel, como tem feito o Brasil nas votações da ONU. Para uma invasão desta magnitude contra Israel, conforme diz a Bíblia, onde todas as nações da terra se reunirão para atacá-la, esta invasão deve passar primeiro por uma votação na Assembleia da ONU, e se o Brasil continuar com estas atitudes contra Israel, pode ser que o Brasil apoie com seu voto esta invasão, e desta maneira, nós não seremos tidos como inocentes perante Deus. Ninguém sabe quando será esta invasão contra Jerusalém, mas a Bíblia dá algumas dicas de quando ela poderá acontecer. Em Zacarias 12 10-11, é dito: E derramarei sobre a família de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, um espírito de ação de graças e de súplicas. Olharão para mim, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele como quem lamenta a perda do filho mais velho. Naquele dia muitos chorarão em Jerusalém, como os que choraram em Hadad-Rimon no vale de Megido. Veja que durante a invasão contra Jerusalém, Jesus Cristo aparece, e os judeus olharão pessoalmente para ele, aquele a quem traspassaram, e chorarão por ele como quem chora a perda de um filho único, e lamentarão amargamente por ele.
A Bíblia nos revela que é neste momento que os judeus se converterão a Cristo, ou seja, quando a nação de Israel estiver sendo atacada por todos os lados, então Jesus Cristo aparecerá, e se revelará a eles, e os judeus finalmente se converterão. Outro versículo que confirma isto, está escrito em Zacarias 14, 1-4. Vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém, a cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte, a outra metade para o sul. Veja que estas passagens de Zacarias 14, confirmam o mesmo cenário de Zacarias 12, ou seja, no dia do Senhor, as nações serão reunidas para atacarem Jerusalém, e a cidade será conquistada, as casas saqueadas, e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois disto, o Senhor descerá do céu, e sairá à guerra contra todas as nações que estiverem destruindo seu povo. Quando Jesus Cristo descer do céu, seus pés pisarão primeiro no Monte das Oliveiras, e o monte se dividirá ao meio. Depois, o Senhor fará justiça em favor do seu povo, os israelitas. Então, veja que este antissemitismo no mundo hoje em dia, é o começo disto tudo, ou seja, estas atitudes das nações contra Israel vão somente piorar, até chegar a um ponto, onde realmente as nações vão se armar, e invadir Israel. Quando esta invasão estiver acontecendo, então se preparem, pois a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo estará muito próxima, praticamente às portas. Portanto, eu acredito que o próximo passo das nações, será forçar a solução dos dois estados, que tem como objetivo dividir a terra de Israel. E até mesmo o profeta Joel já nos predisse sobre isto, conforme Joel 3, 1-3. Sim, naqueles dias e naquele tempo, quando eu restaurar a sorte de Judá e de Jerusalém, reunirei todos os povos e os farei descer ao vale de Josafá. Ali os julgarei por causa da minha herança, Israel, o meu povo, pois espalharam o meu povo entre as nações e repartiram entre si a minha terra. Tiraram sorte sobre o meu povo e deram meninos em troca de prostitutas, venderam meninas por vinho, para se embriagarem. Veja que novamente é confirmado, que todos os povos se reunirão para atacar Israel. Estes povos vão espalhar os israelitas entre as nações, vão repartir a terra de Israel, trocar meninos por prostitutas e vender meninas por vinho. Portanto, todos já estão avisados, que o próximo passo das nações é forçar a divisão da terra de Israel, com o projeto chamado Solução dos Dois Estados. Este projeto Solução dos Dois Estados tem como objetivo tentar consertar um erro de 1947. Durante a Segunda Guerra Mundial, morreram mais de 6 milhões de judeus no Holocausto, e o mundo, sensibilizado pela situação deles, decidiram criar uma nação para acomodá-los. Desta forma, a ONU recriou Israel em 1947, mas o problema é que criaram a nação de Israel dentro da nação da Palestina, e não repartiram a terra corretamente, criando também um Estado da Palestina. Após a recriação de Israel, os países muçulmanos ao redor não aceitaram esta imposição da ONU, e guerrearam contra os judeus várias vezes, criando o problema dos refugiados palestinos. Embora as nações muçulmanas tenham atacado Israel várias vezes, eles nunca conseguiram expulsá-los da terra. Pelo contrário, a cada vez que as nações muçulmanas atacavam Israel, os israelitas os derrotavam, e ampliavam ainda mais o seu território. E isto é somente mais uma prova que a palavra de Deus é a verdade, pois em Ezequiel 37, Deus revela que um dia ele iria reunir Israel novamente em sua própria terra, e que iria juntar todo o povo sob uma só vara, ou seja, uma só nação, ao contrário de como era antigamente, quando as 12 tribos de Israel se separaram e se tornaram duas nações distintas.
Então, devido aos problemas que têm surgido ao longo dos anos, principalmente em relação aos palestinos, a ONU agora quer criar um Estado da Palestina dentro de Israel, assim como fizeram com a nação de Israel dentro da Palestina. A intenção é dividir a terra de Israel, e voltar às fronteiras que existiram antes da Guerra dos 6 Dias em 1967. Portanto, eu creio que este seja o próximo passo das nações do mundo, forçar a divisão da terra de Israel, dando parte da terra aos palestinos. Eu suponho que Israel não irá aceitar esta imposição, e no desenrolar desta história, as nações do mundo acabarão se reunindo militarmente contra Israel, e obrigando os israelitas a cumprirem as imposições da ONU. Sendo assim, fiquem de olhos em Israel, pois lá é o relógio profético de Deus, e um sinal para os homens da proximidade da vinda de Jesus Cristo. Eu tenho no canal outro artigo que fala sobre a vinda do reino messiânico, e não sei se esta profecia do Rabino Judah ben Samuel pode ter alguma coisa a ver com os últimos acontecimentos, como a invasão de Israel. O vídeo está com o link na tela. Obrigado por assistir, e por favor compartilhem, pois Jesus Cristo está voltando, e você foi avisado.